O primeiro exercício para crescer o seu trapézio é o encolhimento com barra. A gente está falando da elevação da sua escápula, que são alguns ossos que estão ali nas suas costas. E quando a gente fala do trapézio, essa região, que é o que vai te dar aquele aspecto de mais musculosidade. Fica parecendo que o cara é grandão, ó. O cara fica giga só pelo trapézio. Às vezes não tem nada, só o trapézio. O trapézio, ele é dividido em 3 porções. Tem uma porção dele que faz isso, tem uma porção dele que vai fechar as escápulas, que é o trapézio que a gente chama transverso, fica no meio. E tem uma outra região do trapézio que deprime a escápula, que joga ela para baixo. Mas a gente quer trabalhar hoje esse cara que leva a escápula para cima. Então a gente vai começar com o encolhimento com barra, que é uma forma de você colocar sobrecarga nesse movimento de elevar os ombros. Você vai simplesmente colocar uma carga que seja pesado para o seu trapézio, vai fazer a sua empunhadura ali na barra. Muitas pessoas usam o strap exatamente porque a carga é mais alta do que a força da pegada. Feita a pegada, é importante que você mantenha a sua coluna alinhada, ali ereta, com as curvaturas preservadas, pra você não machucar a sua coluna, né, mano? Aí depois disso, é só você subir os ombros e descer. Mas aí tem alguns pontos que a gente precisa tomar cuidado nesse exercício. São só os ombros que se movimentam. Tem gente que comete o erro de flexionar o cotovelo junto. A pessoa quer subir o peso e ela acaba puxando a barra também com os bíceps. Não precisa. E é até interessante que você tenha um cavalete para apoiar essa barra. E tirar essa barra do chão com a carga que o trapézio precisa, não vai ser muito fácil, não vai ser legal. Agora, o afastamento que você vai utilizar para pegar essa barra. Como você vai ficar com a barra apoiada, encostada ali na sua perna, é legal que você tenha a mão ao lado da perna. Vai girar em torno do afastamento dos seus ombros. Tem uma coisa nesse exercício com barra que eu particularmente não gosto. Para as meninas, eu acredito que não vai ter esse problema. Para a gente ter um negócio que, dependendo do comprimento do seu braço, vai ficar ali meio que, né, a barra vai ficar... Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Posto isso, eu prefiro fazer com o segundo melhor exercício, o encolhimento com halteres. Como você vai pegar um halter em cada mão, você vai deixar as suas mãos ao lado da coxa, a sua bingola não vai ter problema algum. Vai manter um afastamento legal dos seus pés para te dar estabilidade e conforto e vai somente elevar os seus ombros e descer. Lembra que eu falei agora há pouco do cotovelo? O pessoal flexiona o braço junto? Então isso não pode acontecer. O braço tem que ficar meio tranquilo ali, sem fazer força. É só o ombro que sobe e desce. É só o tipo, tô nem aí. Tem gente que faz esse negócio muito rápido. E se você fizer ele muito rápido, você acaba não tendo o melhor trabalho possível para essa musculatura. Então é interessante que você faça um movimento controlado. Vai fazer com que esse peso seja sentido por essa musculatura. Porque senão fica meio que num elástico. Você joga esse peso para cima, não sente ele. Por conta da lei da inércia, você não vai perceber ele no pico de movimento aqui em cima. Quando desce, você já dá uma estilingada para cima e daqui a pouco você não tá fazendo nada. Animal. Então é importante que você faça esse movimento de forma controlada. E o movimento controlado otimiza a hipertrofia também pelo fato de fazer com que você tenha maior tempo sob tensão, trabalho otimizado na insuficiência ativa, na insuficiência passiva. Você vai ter uma hipóxia muscular maior, dano tecidual vai ser otimizado. Porra! Tudo isso? E tudo isso vai fazer com que o seu músculo cresça mais. Eu não tô falando para você fazer isso só para trapézio, tô falando para você fazer isso para todos os exercícios, assim como eu ensino a galera lá no Muscle 60D. Então lá a proposta é otimizar todo o treino. Uma outra coisa que eu bato muito forte também é amplitude de movimento. Quando eu falo amplitude de movimento, a proposta é que você faça o movimento mais amplo que você puder, porque aí você otimiza todo o trabalho muscular. Que é um erro muito comum a galera fazer ele encurtado, fazer um movimento reduzido mesmo. Nesse caso do encolhimento com halteres, eu ainda te trago uma dica, a dica do Lalá, que faz com que você aumente a amplitude de movimento. Você vai deprimir os seus ombros, você vai empurrar o seu ombro para baixo propositalmente para alongar mais essa musculatura, aumentando também a amplitude de movimento. Esse encolhimento você pode fazer ele com uma variação de ângulo, inclinado no banco. Você consegue mudar um pouco o vetor de força e trabalhar esse mesmo músculo, porém uma porção dele mais posterior, uma porção dele mais das suas costas. Trapezeira buscando, caralho! O terceiro exercício da nossa lista vai dar treta, porque eu já falei aqui no canal que é pra você não fazer.
Eu vou falar agora da remada alta. Esse exercício se faz com uma barra, uma pegada. É muito comum você ver a galera ensinando em colocando um polegar encostado no outro assim, ó. Encosta o polegar e depois você desencosta, né? Tá. Você vai trazer essa barra próximo do seu corpo. Esse cotovelo mais alto vai fazer com que o trapézio trabalhe mais. Algumas pessoas fazem esse movimento encurtado, não subindo até esse ponto. E aí, o trapézio acaba trabalhando menos. E se você quiser dar até uma chuchada aqui, ó, o ombro, funciona legal. Ele é um bom exercício para trabalhar o trapézio. Porém, ele cobra um preço que eu acho que não vale a pena pagar. $1,09 acabam de ir pro lixo. Um pinçamento na sua articulação do ombro. A médio e longo prazo pode te gerar dor e até alguma lesão mais grave. Por esse motivo que eu falo para você não fazer a remada alta. Mas ela sim gera um trabalho muito interessante no trapézio. Mas é interessante que você coloque no lugar dele o quarto exercício da nossa lista, elevação lateral. A elevação lateral é supimpa para trabalhar trapézio. E aí você pode virar para mim e falar assim, Lala, peraí, não é aquele que trabalha ombro? É esse mesmo. O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada. Você vai fazer elevação lateral para trapézio e já vai trabalhar ombro de grátis. E o próximo exercício da lista, você nem imagina que trabalha trapézio. Para você fazer a elevação lateral, primeiro, o seu trapézio, ele precisa estabilizar o seu ombro, porque senão você não vai conseguir fazer. Ou seja, logo, todos os momentos que você faz uma elevação lateral, você também trabalha trapézio. Muitas pessoas cometem o erro na elevação lateral de elevar o ombro. Ao invés da pessoa fazer isso, ela faz isso, ó. Ela sobe o ombro junto, ela faz isso, ó. Ainda vem com efeito sonoro. Você viu? Por que ela faz isso? Porque é mais fácil. E eu considero o erro porque na cabeça delas elas querem trabalho de ombro. Mas agora, se você quer trabalhar trapézio, aí você vai jogar ele lá em cima. Você vai aproveitar a elevação lateral para subir esse ombro e também ter mais trabalho nesse cara. O Lala é tão brabo que ele pega um erro e transforma num acerto, velho. Fala, Lala, eu te amo. Nem foda! O ângulo aqui de cotovelo influencia para trabalhar mais ou menos o trapézio? A questão é o seguinte, se você tiver com o cotovelo mais estendido, você tem uma alavanca maior. Essa alavanca maior vai deixar o peso maior para o seu ombro. Se você deixar o seu cotovelo mais flexionado, esse peso vai ficar mais leve para o ombro. O que é a grande sacada? Se você flexiona o cotovelo, você consegue colocar cargas mais altas e essa carga mais alta chega no trapézio. Ao invés de você fazer uma elevação lateral aqui, por exemplo, com 10 kg e tá chegando 10 kg no trapézio, você pode flexionar o cotovelo um pouco, fazer ela com 15, com 18 e ter toda essa carga a mais no seu trapézio. Trapézio descendente é o nome disso aí. É ele. É esse que a gente ele quer. que nós vamos buscar. Quinto exercício para trabalhar trapézio que você não sabe. Eu fiquei mais de 15 anos da minha vida fazendo esse negócio e não sabia. Olha aqui, rapaz, você tá ficando muito burro, hein? Desenvolvimento para ombro. Você conheceu esse exercício para anterior de ombro e para peitoral clavicular. Diga-se de passagem, eu uso muito ele lá no Muscle 60D também para trabalhar esse peitoral. Mas qual é a questão? É um exercício que faz isso? Pode ser que você nunca tenha percebido, mas ele faz. Quando você traz o braço aqui e você vai levar esse braço para cima, por conta da característica do seu ombro, você não consegue levar esse braço para cima sem que a sua escápula faça isso. E para a escápula fazer isso, o trapézio é necessário, porque é ele que faz isso com ela. Quando você faz desenvolvimento com barra, desenvolvimento com halteres, com barra atrás da cabeça não, né, mano? Você tem trabalho de trapézio. E a gente está falando de um exercício simples que você vai fazer sentado num banco, pode ser um pouco inclinado, eu prefiro para te trazer mais conforto, e você vai elevar esse braço até chegar num ponto que os seus bíceps vão chegar ao lado da sua orelha. Chegou nesse ponto, você volta até o máximo que você puder, ou seja, amplitude de movimento. Esse halter, ele vai chegar muito próximo do seu ombro, e se você estiver fazendo com barra, é possível até que essa barra toque na parte superior do seu peitoral. Aí a gente tem um excelente exercício para trapézio. Mas lá, ele trabalha anterior de ombro. É verdade, tá indo de bônus. Ou então você tá fazendo exercício para anterior de ombro e tá indo
o trapézio de bônus. Bem-vindo à musculação, à cinesiologia. Eu falei pra você não fazer a remada alta porque você pode se machucar. E nesse vídeo aqui, ó, eu falei de mais outros 9 exercícios para você não fazer. 10 exercícios que você, homem, deve evitar. Então assiste esse vídeo agora, porque pode ser que você esteja correndo risco de vida fazendo algum deles. Exagerado.